Se você estivesse vivo em 1914 e fosse apostar onde o fascismo genocida ocorreria, quase certamente não apostaria na Alemanha. Na verdade, havia muitas maneiras pelas quais a Alemanha era bastante liberal. Ela tinha sufrágio universal masculino. Todos os homens com mais de 25 anos tinham o direito de votar. O maior partido no parlamento alemão era o Partido Social Democrata, de esquerda. Também tinha um dos maiores movimentos sindicais da Europa. A Alemanha também pareceria estar longe de ser o país mais antissemita. O país mais perigoso para ser judeu provavelmente era a Rússia, onde havia massacres antissemitas regulares, conhecidos como pogroms. Apesar de tudo isso, foi justamente na Alemanha que surgiram Hitler e os nazistas. Foi de Berlim que o pior genocídio da história foi orquestrado. Isso então levanta a questão: como isso aconteceu? Como a Alemanha passou de um Estado moderado e liberalizante para o berço do nazismo? Como Hitler passou de ser um completo desconhecido a ter poder absoluto? Claro, existem efetivamente infinitas coisas sobre as quais poderíamos falar, mas neste vídeo eu tentei resumir em 6 ideias principais. 6 grandes fatores, todos eles desempenharam um papel fundamental em levar os nazistas ao poder e colocar a Alemanha em seu caminho sombrio. No entanto, antes disso, vamos fazer um breve resumo do que aconteceu. A história impressionante da ascensão de Hitler. Em 1914, a Europa vivia seu auge de poder. O século anterior havia sido relativamente pacífico, permitindo níveis de prosperidade e progresso tecnológico nunca antes vistos na história da humanidade. Então, aparentemente sem motivo algum, a Europa decidiu se destruir. Ela decidiu destruir o que levou tanto tempo para construir. Essa foi a Primeira Guerra Mundial, a maior guerra da história da humanidade. Até então, a Alemanha, país mais poderoso do continente, enfrentava as forças unidas dos impérios britânico, francês e russo. Após 4 anos de guerra, o exército alemão foi vencido e teve que pedir um armistício. A derrota na guerra gerou grande instabilidade política na Alemanha, que foi obrigada a abolir a monarquia e virar república. Pior ainda, a Alemanha foi profundamente humilhada pelo Tratado de Versalhes, que foi forçada a assinar. Isso impôs várias exigências humilhantes que a Alemanha foi obrigada a aceitar. Ela precisou ceder cerca de 15% do território e pagar grandes indenizações aos antigos inimigos, que mal conseguia pagar. Foi obrigada a abandonar seu império colonial e dissolver seu glorioso exército. Para todos os efeitos, a Alemanha havia sido rebaixada a um estado de segunda classe. Como você pode imaginar, isso gerou grande ressentimento na população. Grande parte dessa raiva foi direcionada ao novo governo, e houve inúmeras tentativas de derrubá-lo do poder. Primeiro, os comunistas alemães tentaram aproveitar os protestos em Berlim para provocar uma revolução. Essa tentativa de tomar o poder fracassou, mas haveria inúmeras outras nos anos seguintes. Em 1920, os conservadores tentaram retomar o poder e restaurar a monarquia, mas também fracassaram. A instabilidade política não era o único problema. A Alemanha também vivia um caos econômico. O governo estava praticamente falido e incapaz de pagar as reparações que deveria. O governo imprimiu dinheiro para pagar dívidas, causando hiperinflação. Naquela época, quase ninguém na Alemanha tinha ouvido o nome Adolf Hitler. Hitler era basicamente um ninguém naquele momento. Ele lutou na Primeira Guerra Mundial e depois se juntou ao pequeno Partido dos Trabalhadores Alemães. Lá, ele aprimorou seu talento para falar em público e encontrou outras pessoas que compartilhavam suas ideias de extrema-direita. Eventualmente, em 1923, em meio à instabilidade política e econômica, Hitler faria sua própria tentativa violenta de tomar o poder. Ficou conhecido como o Putsch da cervejaria e fracassou totalmente. Na verdade, foi uma completa farsa. O golpe fracassado levou Hitler à prisão por 1 ano, durante o qual ele escreveu Mein Kampf, que significa Minha Luta. No restante da década de 1920, Hitler e os nazistas tentaram conquistar apoio, mas com a melhora econômica e política, poucos alemães se interessaram. Em 1928, por exemplo, os nazistas obtiveram só 26% dos votos numa eleição.
Hitler talvez continuasse marginal na política alemã, não fosse a Grande Depressão de 1930 que atingiu brutalmente a Alemanha, deixando milhões sem casa e comida. O desastre acabou sendo uma bênção para Hitler. Nos anos seguintes, o Partido Nazista cresceu e, em 1932, já ocupava cerca de um terço do parlamento alemão. Isso fez de Hitler o líder do maior partido. No entanto, ele ainda estava longe de ter poder absoluto. Para conseguir mais poder, ele queria ser nomeado chanceler, mas para isso acontecer, ele precisaria convencer o presidente. O presidente da época era Paul von Hindenburg, que tinha sido um dos comandantes mais importantes da Primeira Guerra Mundial e era um herói para muitos. Hindenburg estava preocupado com o extremismo de Hitler e relutava em nomeá-lo chanceler. No entanto, havia um grande problema na política alemã na época, que era o fato de que nenhum dos partidos conseguia obter maioria no parlamento. Era impossível fazer qualquer coisa. Após meses de impasse político, Hindenburg cedeu e nomeou Hitler chanceler. Hitler estava mais perto de ser ditador, mas ainda havia limites ao seu poder. Só 2 nazistas estavam no gabinete. Os demais eram conservadores comuns. Hindenburg ainda era presidente e, em teoria, podia demitir Hitler a qualquer momento. O que acabou dando poder absoluto a Hitler foi um golpe de sorte completo. No dia 27 de fevereiro de 1932, menos de um mês depois de ter sido nomeado chanceler, um comunista incendiou o parlamento alemão, o edifício do Reichstag. Hitler usou isso para solicitar poderes de emergência. Ele disse que os comunistas eram uma ameaça existencial e que precisava receber poder total para proteger a Alemanha. Hindenburg, já idoso e debilitado, aceitou transferir o poder a Hitler. Em 23 de março, um mês após o incêndio, o parlamento alemão aprovou a lei de plenos poderes, dando poder absoluto a Hitler. Hitler seguiria como ditador da Alemanha por 12 anos. Então foi isso que aconteceu, a ascensão de Adolf Hitler e da Alemanha nazista. Neste vídeo, quero destacar 6 ideias que considero fundamentais para a transformação da Alemanha em um Estado totalitário. A primeira é o quão fraco o Estado alemão estava após a Primeira Guerra Mundial. Perto do fim da guerra, a Alemanha basicamente desmoronou. Havia inúmeros protestos, greves, levantes. Essencialmente, era um caos completo. A maioria das pessoas e das elites queria a abdicação do imperador, que ocorreu em novembro de 1918. A Alemanha tornou-se uma república chamada República de Weimar. Agora, a principal coisa que você precisa saber sobre a República de Weimar é que ela era extremamente fraca e tinha várias falhas fatais. Ela já estava fadada ao fracasso desde o início. Quais foram essas falhas fatais? A primeira era que ninguém realmente tinha lealdade a ela, ninguém estava comprometido com o seu sucesso. Algumas pessoas, especialmente os conservadores e os militares, queriam trazer a monarquia de volta. Outros queriam uma revolução comunista completa, como tinha acontecido na Rússia. A República de Weimar era impopular por ser associada à derrota na Primeira Guerra Mundial. Até o fim da guerra, os alemães acreditavam que venceriam. Os jornais diziam o tempo todo, em 1918, que eles estavam perto da vitória. De repente, disseram que haviam perdido. O imperador partiu e havia um novo governo. Muitos, na verdade, não acreditavam na derrota da Alemanha no campo de batalha. Eles achavam que deviam ter sido traídos no último minuto por políticos desleais ou judeus. Como você pode imaginar, já que as notícias ruins repentinas e confusas aconteceram ao mesmo tempo que o nascimento da República de Weimar, as duas coisas ficaram inextricavelmente ligadas na mente das pessoas. A nova forma de governo ficaria para sempre associada à vergonha, derrota e humilhação. Outro fator era que os alemães viam essa nova forma de governo como algo que lhes havia sido imposto. Na verdade, foi uma exigência do presidente Woodrow Wilson que se livrassem do imperador. Os alemães não achavam que escolheram acabar com a monarquia, mas sim que foram forçados a isso. Mesmo para aqueles que não eram monarquistas ferrenhos, a abdicação do imperador se tornou um símbolo de que a Alemanha foi forçada a se curvar às exigências de nações estrangeiras. Além desses problemas, a República de Weimar nasceu em uma situação econômica impossível.
Basicamente, durante toda a guerra, a Alemanha havia tomado emprestado uma enorme quantidade de dinheiro para financiar o esforço de guerra. A Primeira Guerra Mundial foi financiada quase toda por dívidas. O plano deles era vencer a guerra, receber indenizações e usá-las para pagar dívidas. Claro, a Alemanha não venceu a guerra, então, em vez de receber indenizações, acabou tendo que pagá-las. O governo estava em uma situação financeira impossível e recorreu a algo que tantos governos já fizeram ao longo dos anos: imprimir dinheiro. Isso fez o que sempre faz: causou uma hiperinflação descontrolada. Hoje é difícil entender o aumento dos preços no início dos anos 1920. Um pão que custava cerca de 160 marcos no final de 1922 custava 200 bilhões de marcos um ano depois. No pior momento da hiperinflação, os preços dobravam a cada 4 dias. A loucura foi descrita por um escritor alemão que escreveu sobre sua experiência em um café. Ele escreveu: certo dia entrei em um café para tomar um café. Quando entrei, notei que os 5.000 marcos exatamente o que eu tinha no bolso. Sentei-me, li meu jornal, tomei meu café e passei cerca de 1 hora no café, então pedi a conta. O garçom prontamente me trouxe uma 8.000 marcos. Por que 8.000 marcos? Perguntei. O marco havia desvalorizado. Enquanto isso, me disseram que entreguei ao garçom todo o dinheiro que eu tinha, e ele foi generoso o suficiente para deixar por isso mesmo. A inflação causou grande impacto nos alemães. Quem tinha economias logo viu seu dinheiro perder valor. Como você pode imaginar, isso gerou grande agitação e instabilidade política. No geral, a República de Weimar não poderia ter começado com uma herança econômica pior. Outro problema da jovem república foi que sua constituição tinha falhas graves. O mais grave era o artigo 48, que autorizava o presidente a decretar estado de emergência e assumir poderes ditatoriais. O mais importante é que cabia somente ao presidente decidir se realmente existia uma emergência. Como era de se esperar, essa regra logo foi abusada. O primeiro presidente usou isso para obter poderes ditatoriais 136 vezes em 6 anos. Foi através do uso do artigo 48 que Hitler acabaria se tornando ditador. A República de Weimar enfrentou muitos problemas desde o início. Isso significava que sempre foi improvável que ela fosse sobreviver. Segundo, a violência havia sido normalizada pela Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi extremamente difícil para a Alemanha. Cerca de 17 milhões de homens alemães morreram lutando mais do que Grã-Bretanha e França. A população civil deles foi especialmente afetada. Os britânicos impuseram um bloqueio naval à Alemanha, barrando a importação de alimentos. Esse bloqueio levou à fome generalizada e quase 500 mil de civis alemães morreram de fome. Tudo isso significa que, quando a guerra terminou, havia uma enorme quantidade de trauma coletivo. Isso se manifestou de várias formas, mas uma das mais importantes foi o aumento da violência na sociedade. Muitas pessoas aderiram a grupos paramilitares que brigavam frequentemente nas ruas. Por exemplo, em um dia de 1919, dezenas de milhares de paramilitares de direita entraram em confronto com cerca de 30.000 comunistas na cidade de Munique. Explosões sacudiram a cidade e tiros ecoaram enquanto homens armados batalhavam pelo controle dos principais prédios. Esse tipo de violência era comum na época. Havia diversos grupos paramilitares, quase todos com políticas extremistas de esquerda ou direita. Esses brutamontes não só brigavam violentamente nas ruas, mas também tentavam tomar o poder por golpes. Houve várias tentativas de diferentes grupos de tomar o poder. Um dos maiores grupos paramilitares da extrema esquerda era a Liga Spartacus. Eles eram a resposta alemã aos bolcheviques russos, buscando uma revolução comunista total. Eles tentaram tomar o poder em janeiro de 1919. Aproximadamente 70.000 pessoas protestavam em Berlim pedindo novas eleições. A Liga Spartacus tentou transformar esse enorme protesto em uma revolução. No entanto, a maioria dos manifestantes não apoiava a violência e o extremismo da Liga Spartacus. A tentativa de golpe falhou e os 2 líderes principais morreram. Na verdade, outro grupo paramilitar de direita, o Freikorps, foi quem principalmente esmagou essa tentativa de golpe. O Freikorps era composto por homens que lutaram na Primeira Guerra Mundial e, em certo momento,
o grupo era absolutamente enorme, com quase 2 milhões de integrantes. O objetivo principal era impedir uma tomada comunista da Alemanha. Naquela época, ocorreram outras tentativas de golpe, como o golpe de Kapp em 1920. Isso ocorreu quando o governo exigiu a dissolução do Freikorps, algo totalmente inaceitável para os altos escalões do exército. Oficiais militares exigiram a queda do governo e novas eleições. Em 13 de março, eles ocuparam prédios do governo e forçaram o gabinete a fugir de Berlim. No entanto, o golpe teve pouco apoio popular. O governo no exílio convocou greve geral, atendida por 12 milhões de trabalhadores. A Alemanha parou, e os golpistas tiveram que ceder e aceitar o retorno do governo anterior. Os nazistas também tinham uma força paramilitar e usariam isso para lançar sua própria tentativa de golpe. A força paramilitar do Partido Nazista era a Sturmabteilung, conhecida por diversos nomes. Às vezes ela é chamada de tropas de assalto ou camisas marrons. Em 1923, os nazistas tentaram tomar o poder à força. No putsch da cervejaria, Hitler e membros da Sturmabteilung invadiram uma cervejaria na Baviera durante o discurso de um importante político. Hitler declarou a formação de um novo governo e exigiu o apoio dos oficiais presentes. Primeiro concordaram, depois retiraram o apoio. No dia seguinte, Hitler e seus seguidores marcharam por Munique, tentando tomar prédios do governo. No entanto, a polícia os confrontou e o que se seguiu foi um confronto breve, mas violento, no qual 20 pessoas morreram. Ao final, os nazistas foram derrotados e não tomaram o poder. Essas são apenas algumas das tentativas de golpe ocorridas naquela época. Como pode ver, a violência política se normalizou, criando uma situação muito instável. Número 3. A Grande Depressão. Não dá para falar da ascensão de Hitler sem citar a Grande Depressão. No fim dos anos 1920, o Partido Nazista já estava estabelecido, mas continuava pequeno e sem destaque na política alemã. Por exemplo, houve uma eleição em 1928 e os nazistas conseguiram apenas 26% dos votos. Acho muito importante ter em mente que, apesar de tudo o que falei até agora, apesar do ressentimento por ter perdido a guerra, apesar da hiperinflação, apesar da impopularidade do governo, Hitler ainda era uma figura marginal na Alemanha. Acho que ele provavelmente teria permanecido assim se não fosse pela Grande Depressão. A Grande Depressão afetou vários países do mundo. Mas a Alemanha foi particularmente atingida porque dependia muito do dinheiro dos bancos americanos. O governo alemão pegou muito dinheiro emprestado dos Estados Unidos da América para ajudar a pagar as reparações. Assim, quando a Grande Depressão começou nos anos 1930, esses bancos americanos exigiram todo o dinheiro de volta e retiraram tudo da Alemanha. Eventualmente, a crise na Europa realmente piorou quando vários grandes bancos europeus foram à falência. A crise econômica foi surpreendente, deixando 1 em cada 3 trabalhadores alemães desempregado. A grande maioria dessas pessoas não recebeu nenhum benefício de desemprego, então rapidamente caiu na pobreza. Muitas pessoas recorreram ao crime e à prostituição só para conseguir dinheiro para comprar comida. Como você imagina, isso impactou muito a política. O governo se tornou profundamente impopular ao ser forçado a cortar gastos e aumentar os impostos. Particularmente impopulares foram os cortes nos benefícios de desemprego que afetaram muitas pessoas porque tanta gente havia perdido o emprego. Os nazistas e os comunistas conseguiram capitalizar essa impopularidade, chamando o chanceler alemão de chanceler da fome. Em seu estado de desespero, grande parte da população foi levada para a extrema esquerda ou extrema direita. Por exemplo, a filiação ao Partido Comunista triplicou em 3 anos para Hitler, e isso era fantástico. Em 1930, ele obteve parte significativa dos votos pela primeira vez. O voto nazista subiu de 2,6% em 1928 para 18% em 1930. Hitler estava se aproximando do poder. 4. As técnicas de campanha dos nazistas. É uma das grandes ironias da ascensão dos nazistas, que, embora o objetivo deles fosse destruir a democracia, eles eram, na verdade, muito bons em eleições. Eles foram pioneiros em todo tipo de novas técnicas de campanha que nunca tinham sido vistas antes.
Eles usaram as novas tecnologias da época, como microfones e alto-falantes, para dar mais impacto aos comícios. Eles até fretaram aviões para Hitler voar de cidade em cidade, algo inédito na época. Isso permitiu que ele falasse em quase 200 comícios e se comunicasse com mais de 10 milhões de pessoas. Hitler também era um propagandista habilidoso. No início dos anos 1920, o Partido Nazista, ainda pequeno, produziu milhares de jornais para crescer e divulgar sua mensagem. Ele sabia se comunicar com as massas, usando linguagem simples para tornar sua mensagem mais clara. Em suas próprias palavras, toda propaganda eficaz deve se limitar a apenas alguns pontos e usá-los como slogans. Propagandistas nazistas também criaram a técnica hoje chamada marketing de nicho. Eles adaptavam mensagens distintas para públicos variados, algo inédito então. Para conseguir isso, eles realizaram pesquisas de opinião pública para determinar quais questões eram mais importantes para os eleitores locais e ajustaram sua mensagem de acordo. Claro, um dos maiores trunfos de Hitler era seu talento como orador. Seus discursos duravam horas e já foram comparados a óperas wagnerianas. Ele iniciava o discurso de forma suave e ia aumentando a intensidade, tornando-se dramático e apaixonado até terminar gritando. Ao aumentar gradualmente a intensidade, ele envolvia o público, levando todos ao frenesi. A mensagem nazista prometia tudo a todos, mas sem explicar como conseguiriam isso. Hitler sabia aproveitar todo o ressentimento daquela época. As pessoas estavam irritadas por serem culpadas pela Primeira Guerra Mundial e revoltadas por terem que pagar indenizações que não podiam. Durante os anos 1920, a Alemanha sofreu mais humilhações, como a ocupação do Ruhr pela França em 1923. O ressentimento deixou as pessoas receptivas à retórica de ódio de Hitler. Seu talento para discursos raivosos e odiosos facilitou para ele conquistar os votos de todos aqueles que estavam amargurados e cínicos. Ele fez isso de forma mais famosa usando os judeus como bode expiatório, culpando-os pela derrota na Primeira Guerra Mundial. Número 5. Os erros e a divisão da oposição. Hitler poderia ter sido impedido, não há absolutamente nenhuma dúvida sobre isso. Mesmo no final, quando ele estava à beira do poder absoluto, a oposição ainda poderia tê-lo impedido se tivessem trabalhado juntos. Eles eram incompetentes, desunidos e cometeram muitos erros graves. Políticos do establishment erraram ao convocar eleições desnecessariamente. O primeiro exemplo disso foi a eleição em setembro de 1930. Isso ocorreu só 2 anos após a eleição anterior, então não era obrigatória. É crucial entender que a Grande Depressão começou nesses 2 anos, tornando o governo muito impopular. Fizeram a eleição porque achavam impossível aprovar leis no parlamento. A decisão foi um desastre. O voto nazista caiu de 26% para 18%. Foi um erro desnecessário, não era preciso fazer a eleição. E deveria ter sido óbvio que os políticos de centro eram extremamente impopulares devido à depressão. Em julho de 1923, políticos do establishment repetiram o erro ao convocar nova eleição. Os nazistas obtiveram 37% dos votos e se tornaram o maior partido. É fácil questionar por que políticos do establishment continuaram realizando eleições, mesmo diante da crescente ameaça nazista. Um motivo importante é que subestimaram os nazistas. Eles basicamente viam os nazistas como palhaços violentos e não os levavam a sério. Outro motivo importante é que havia um impasse político no parlamento. Era impossível conseguir uma maioria para aprovar qualquer coisa, então eles continuavam convocando eleições na esperança de que houvesse uma maioria decisiva. Infelizmente, isso não funcionou. Após a eleição de julho de 1932, Hitler passou a liderar o maior partido no parlamento alemão e exigiu ser nomeado chanceler. O que veio depois poderia e deveria ter acabado com ele. Hitler pediu a Paul von Hindenburg para ser nomeado chanceler, mas foi recusado. Ele disse que não permitiria que um partido tão extremo e disposto a usar violência chegasse ao poder. No fim, isso poderia ter sido o fim de Hitler. Se o presidente Hindenburg nunca fosse permitir que ele se tornasse chanceler, então realmente não havia muita esperança de ele chegar ao poder.
O que o ajudou novamente foi a paralisia política e a divisão dos opositores. Com ninguém conseguindo obter maioria no parlamento, surgiu a pergunta óbvia: como a Alemanha seria governada? Por meses, a Alemanha ficou estagnada e políticos do centro não conseguiam chegar a acordos. Eles tentaram outra eleição em novembro de 1932, mas o problema persistiu. Após meses de impasse, o presidente Hindenburgo, que antes recusou nomear Hitler como chanceler, passou a aceitar mais a ideia. Hindenburgo e seu aliado Franz von Papen decidiram permitir que Hitler se tornasse chanceler, mas teria só 2 nazistas no gabinete. Mais uma vez, eles subestimaram Hitler, achando que seriam capazes de controlá-lo. Papen seria o vice-chanceler de Hitler, acreditando que assim controlaria o poder. Ele via Hitler como um bandido violento e acreditava que sua inexperiência facilitaria manipulá-lo. Quando perguntaram como colocaria Hitler no poder, Papen respondeu: "Você está enganado. Nós o contratamos." Papen, Hindenburg e outros políticos de centro-direita pensavam estar usando Hitler como peão em seu jogo de xadrez. Na verdade, eram eles que eram os peões. Número 6. Medo do comunismo. No início dos anos 1930, o medo do comunismo foi um dos principais fatores que ajudaram Hitler. Basicamente, o povo alemão tinha visto o que aconteceu na Revolução Comunista na Rússia e estava apavorado com a possibilidade de a mesma coisa acontecer na Alemanha. Para piorar esses medos, o Partido Comunista da Alemanha estava recebendo cada vez mais votos a cada eleição que passava. Isso significava que, para muitos na população, os nazistas, embora assustadores, eram o menor dos 2 males. Para entender isso, lembre-se de como as coisas estavam ruins na Rússia durante a Revolução Comunista. Uma guerra civil brutal matou cerca de 10 milhões de pessoas. Políticas comunistas provocaram fome que matou cerca de 5 milhões. Desde o início, houve genocídio de classes, com os mais pobres sendo incentivados a matar e roubar as classes média e alta. Como você pode imaginar, todos na Alemanha que tinham algum grau de riqueza estavam apavorados. O medo do comunismo influenciou a ascensão de Hitler no fim dos anos 1920 e início dos 1930, parte do motivo pelo qual os políticos centristas estavam dispostos a trabalhar com Hitler era a ameaça do comunismo. Isso também foi fundamental para permitir que Hitler obtivesse poder absoluto. Uma vez que foi nomeado chanceler, Hitler se tornou muito poderoso, mas ainda existiam limitações. Havia apenas outros 2 nazistas no gabinete e, teoricamente, ele poderia ser demitido a qualquer momento pelo presidente Hindenburg. O incêndio do Reichstag em fevereiro de 1933 permitiu que Hitler assumisse o poder total. Hitler usou o incêndio para criar um clima de medo de que haveria uma revolta comunista a qualquer momento. Ele convenceu o presidente Hindenburg a emitir o decreto do incêndio do Reichstag, que suspendeu muitas liberdades civis, incluindo a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e o direito de reunião. O decreto autorizou a detenção de opositores sem julgamento, dando às forças paramilitares nazistas liberdade para prender rivais. Prenderam milhares de comunistas, inclusive membros eleitos do Partido Comunista da Alemanha. Mesmo assim, os nazistas não se limitaram aos comunistas. Eles rapidamente abusaram da lei e começaram a intimidar e assediar qualquer pessoa que quisessem. Isso enfraqueceu severamente o Partido Comunista. Então Hitler convocou outra eleição para tentar acabar com eles de vez. Os nazistas obtiveram 44% dos votos nessa eleição, ainda insuficiente para a maioria absoluta. Para dar esse último passo e alcançar o poder absoluto, Hitler precisava aprovar um projeto de lei conhecido como Lei de Plenos Poderes. Isso lhe daria o poder de promulgar leis sem a aprovação do parlamento, basicamente tornando-o um ditador. Ele usou o medo do comunismo e a intimidação para forçar outros partidos a votar a favor. Os comunistas foram banidos do parlamento e muitos outros deputados temiam por suas vidas. No dia 23 de março, a Lei de Plenos Poderes foi aprovada com uma maioria de 2/3. Assim, perdeu-se a última chance real de deter Adolf Hitler. Nos meses seguintes, os nazistas consolidaram o poder, proibindo outros partidos e reprimindo dissidência. Adolf Hitler tinha poder absoluto e usou isso para conduzir a Alemanha aos momentos mais sombrios de sua história.
Esses são meus 6 motivos que levaram Adolf Hitler ao poder. A fraqueza da República de Weimar, o aumento da violência após a Primeira Guerra Mundial, a Grande Depressão, a habilidade dos nazistas com as eleições, os erros da oposição e o medo do comunismo. É claro que há inúmeras outras coisas que eu poderia ter mencionado, como a influência de Benito Mussolini na Itália ou a longa história de antissemitismo na Europa. Assim, espero ter transmitido as partes mais importantes da história. Só podemos esperar que a humanidade tenha aprendido a lição e que os mesmos erros nunca mais sejam repetidos.